Hoje, neste sábado, meus amados e amadas de Deus, 30 de março do ano de 2024, vamos lá no livro de Lucas 23, no seu capítulo 23, dos versículos 50 ao 56. Vamos ver o que esse livro hoje nos diz, e esse capítulo do livro de Lucas nos fala sobre o sepultamento de Jesus. Eis que havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não concordara nem com os desígnios, nem com a ação deles. Era de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Indo procurar Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e, descendo-o, envolveu-o num lençol e colocou-o numa tumba talhada na pedra, onde ninguém ainda havia sido posto. Era o dia da preparação e o sábado começava a luzir. As mulheres, porém, que vieram da Galiléia com Jesus, haviam seguido a José. Observaram o túmulo e como o corpo de Jesus fora ali depositado. Em seguida, voltaram e prepararam aromas e perfumes. E no sábado, observaram o repouso prescrito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados e amadas de Deus, vejamos que nós estamos diante hoje de um dia observando o repouso de Jesus que estava prescrito, né? Vamos agora relembrar as nossas orações. Rezemos este trecho de um dos comentários sobre o Evangelho de João. Eles pregavam, então, o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho, com os aromas, como os judeus costumavam sepultar. Havia um jardim no lugar onde ele fora crucificado, no qual ninguém fora ainda colocado. Está lá no livro de João 19, do versículo 40 ao 41. Foi vivificado dentre os mortos aquele que por nós foi morto segundo a carne. Compreende-se, portanto, que tem a vida nele mesmo e no Pai, e assim é em realidade. Mas para cumprir toda a justiça, conforme o livro de Mateus, no seu capítulo 3, no versículo 15, isto é para comunicar cada realidade ligada à condição humana. Vejamos, cada realidade ligada à condição humana. Então, submeteu o templo do seu corpo não só à morte, aceita espontaneamente, mas também a outras situações que se seguiram à morte, a sepultura e a deposição em uma tumba. No jardim existia um sepulcro e ele era novo, diz o evangelista, o que, como um símbolo, significa que com a morte de Cristo nos é preparado e concedido o retorno ao paraíso. Ele, de fato, ali entrou como nosso precursor. O fato, pois, de que o sepulcro era novo, indica o novo e jamais dito retorno de Jesus da morte à vida e à restauração por ele operada, nos confrontos da corrupção. De fato, a nossa nova morte é transformada pela morte de Cristo em uma espécie de sono ou de repouso. Vivemos, ao invés, como aqueles que, segundo a Escritura, vivem pelo Senhor. Está lá no livro de Romanos, no seu capítulo 4, no versículo 8. Por isso, o santo apóstolo Paulo, para indicar aqueles que foram mortos em Cristo, usa quase sempre a expressão aqueles que adormecem. Também está lá no livro de Coríntios, no seu capítulo 5, do versículo 6 até o 18. Meus amados, no passado, é certo, prevaleceu a força da morte contra a nossa natureza. Essa reinou de Adão até Moisés, também sobre aqueles
que não transgrediram de forma semelhante a Adão, conforme o livro de Romanos 5, no versículo 14. E à semelhança dele, levamos a imagem do homem terreno, sofrendo a morte imposta sobre nós pela maldição de Deus. Mas quando aparece entre nós o segundo Adão, divino e celeste, que combatendo pela vida de todos, com a morte do seu corpo, a todos resistiu à vida, e destruindo o reino da morte, ressuscitou, e então fomos transformados à sua imagem e confrontamos uma morte de certa forma nova. Essa, de fato, não nos dissolve em uma corrupção sem fim, mas infunde em nós um sono pleno de esperança, consoladora, à semelhança daqueles que abriu para nós esta vida. Isto é Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus amados e amadas, na nossa adoração, nas nossas súplicas amorosas, ou melhor, digo, nas nossas súplicas amorosas, adoremos com sincera piedade a Cristo, nosso Redentor, que por nós sofreu a paixão e foi sepultado para ressuscitar ao terceiro dia. E peçamos humildemente: Senhor, tende piedade de nós. Vamos permanecer na graça, no amor, em fé, em vigília, até o domingo pela manhã, onde celebramos a Páscoa. Um abraço a todos e até o próximo, com o poder de Deus.